Olá, nós vamos agora estar cortando a nossa saia. É uma saia que vocês estão acompanhando aí a modelagem, uma saia evasê cortada no viés. Então eu quero primeiro falar sobre o tecido dessa saia. Você pode usar vários tecidos, inclusive a tendência mostra muito o cetim. Mas eu vou fazer com um tecido um pouco mais encorpado, que é o crepe Amanda. Esse é o avesso do crepe, esse aqui é o direito, que é fosco. Mas eu vou fazer do lado com brilho para poder pegar a tendência do cetim que está em alta. E eu vou usar como forro uma liganete, uma malha que chama liganete, a malha de liganete de seda. Já vou explicar até por que eu vou usar esse forro. Porque como nós vamos cortar a saia no viés, e eu não vou cortar o forro no viés para não dar volume na minha peça, eu vou usar malha, porque eu vou cortar um forro sequinho. Na sequência, vocês vão entender o corte também do forro. Quero deixar para vocês que esse tecido, ele é lá do Empório Tecidos. É uma rede de loja que nós temos aqui em Belo Horizonte e em outras cidades mineiras. E você pode estar entrando no site para fazer sua compra de tecidos. Entrando no site, você vai ter o privilégio de usar um cupom de desconto. Basta você botar GPM10, que é o meu cupom de desconto quando você fizer a sua primeira compra aí no site da Empório. Lá não tem só esses tecidos, vai ter uma variedade enorme de tecido que vai te atender. Principalmente você que é iniciante na costura, quer comprar um tecido com um preço melhor para correr menos risco de botar perdido. Na Empório você vai se sentir realizada na compra dos seus tecidos. Então vamos cortar a saia. Eu já expliquei que nós vamos cortar ela no fio enviesado. Não é uma saia godê, é só o fio do tecido. Então, aqui é a auréola do tecido, onde que é o fio do tecido. Eu vou pegar esse fio, esse reto, e botar aqui nesse outro reto, ó. Aqui é o fio reto, que é a auréola do tecido, certo? Então, eu vou dobrar ele para ele ficar enviesado agora. Então, eu faço isso aqui, ó. Ó. É como se eu fosse cortar para fazer godê, mas não é godê, ó. Então, ele fica assim, como se fosse um cone, ó. Vou puxar aqui, olha, certo? Aqui, ó. Pronto, botei o meu tecido no enviesado. Aí eu vou puxar e vou cortar a saia. Vai gastar um pouco mais de tecido, tá? Conforme o comprimento da sua saia, é que você vai saber a metragem. Nessa aqui em específico, que essa aqui é o nosso molde, ó. Essa saia, ela tá com, deixa eu ver quantos centímetros de comprimento. A fita não tá aqui. Não tem problema não. A fita não, sumiu, gente, mas não tem problema não. Aqui, ó, 44 com 27, 70 e... Essa aqui tá uns 70 de comprimento. Então, se você vai fazer uma saia com uns 70 centímetros de comprimento, você vai comprar, assim, 1,60 m, porque é o dobro mais um pouquinho. Aí eu já dobrei aqui, ó, o tecido. Aí eu coloco minha saia aqui. O meu molde, né? Que você já tá com o seu molde pronto. Então, ela não vai ter essa roda toda, não. Ela vai estar cortada aqui, rente com o meu molde. Por quê? Porque eu só tô cortando no fio enviesado. Coloco uns pezinhos para poder meu molde não caminhar. Se você quiser botar alfinete também, você bota, mas eu boto os pezinhos. Pronto, feitos aqui. Como essa saia é uma saia que ela vai estar fora do fio reto, a minha bainha vai ser estreita. Então, eu vou deixar 1,5 cm para a bainha e vou deixar o meu 1 centímetro de costura aqui no meu molde. Se no seu já tiver margem de costura, tranquilo. Então, eu vou botar aqui uma bainha
que é isso aqui, ó, 1,5 centímetros. E vou cortando. Se você é iniciante e não tem experiência de cortar assim, é só você medir com a fita métrica, tá? Ó. Aqui o cos, uma costurinha de... Geralmente no cos, quando a gente vai pregar cos, eu não gosto de deixar 1 centímetro não. É meio centímetro, 7 milímetros, porque é uma costura que ela não precisa ficar, ela não pode ser muito larga. Então aqui já tá cortada a nossa frente. Depois vocês vão ver na hora de costurar como é que fica. Aí eu vou dobrar mais uma vez para cortar as costas. Então vou pegar aqui, ó. Vamos dobrar do outro lado, porque aí sobra no meio o retalho. Pronto, faço isso aqui. Mesmo processo. Dobrei o tecido, mas agora eu vou cortar as costas. Então, pronto. A gente alinha assim bem direitinho. Esse meu tecido aqui tá bom, ele não tá muito amassado. Mas se você tiver um tecido muito amassado, porque às vezes você molhou, é bom que passe ferro antes, na hora de cortar. O tecido ele tem que estar bem espalmadinho. Eu vou colocar as costas do mesmo jeito que eu botei a frente, ó. Só que agora as costas, o que que acontece? Eu tenho zíper. Esse zíper aqui, tanto eu posso usar ele na lateral, como eu posso usar na costura das costas. Eu gosto de usar nas costuras das costas, porque você vai ter, proporcionar uma vestibilidade melhor na sua peça. Então eu coloco aqui, como eu não tenho mais esse aqui de referência, igual à frente, ó, eu tenho que prestar atenção no fio da minha peça, porque aqui tem que ter costura, que é a lateral, e ali é onde que é o zíper. Então eu tenho que olhar o fio, porque aqui, ó, ele já tá fora do fio, tá vendo? Eu coloco aqui, vou botar o pezinho e vou olhar se minha peça tá no fio. É só você vir assim, ó, na ponta do seu molde e olhar aqui que você percebe. Se essa linha do fio não tiver torta, seu molde está bem localizado. E aí você pode cortar. Então, eu vou cortar a mesma proporção que eu cortei na frente, mesmo tanto por bainha. Ó. Nesse tanto aqui pro... Ó, corto aqui. E aqui embaixo eu vou só abrir, porque eu já tô com a costura aqui. Aqui embaixo eu já tô com espaço pequeno. Aí agora eu vou fazendo isso aqui pra me acompanhar a mesma largura. Ó.
Se você não tem prática, é só marcar, tá? Vem com a fita métrica, vai marcando com a canetinha invisível ou com giz também, que é aquele giz que a gente chama de giz panda, que ele sai com o calor do ferro. Agora tem uma etapa importante. Na frente não precisou, mas aqui precisa. Por quê? Porque você percebe que quando nós cortamos, os dois lados tá cortado, né? Tá aberto onde vai ser zíper, tá aberto onde vai ser lateral. Então, tudo que eu escrevi no meu molde, então tudo que eu sinalizei no meu molde, onde que é zíper, onde que é isso, eu tenho que marcar no meu tecido, porque quando eu tirar o molde, ó, eu não vou saber distinguir o que é zíper e o que é lateral. Então, a gente vai pegar, antes de tirar o molde, você vem aqui do lado avesso, por exemplo, no zíper eu coloco sempre a letrinha Z, ó. Pronto. Eu tô colocando de giz panda, mas pode ser de canetinha. Se você colocou a letrinha Z, você sabe que é o lado do zíper. Então, automaticamente, é lateral da saia. Mas se você ainda ficar insegura, vem na lateral e bota um L e um C, lateral das costas, ó. Do lado avesso, pronto. Então, quando eu for para a máquina, eu não vou me perder as minhas peças. O cos a gente corta daqui a pouco. Então, eu cortei isso aí, mas eu preciso cortar o forro, porque a minha saia vai ter forro. Ah, professora, todas têm que ter forro? Não necessariamente. O forro, ele tem várias funções, né? Por exemplo, o forro ele vai velar a transparência, o forro ele vai evitar o contato da peça de fora diretamente na sua pele e não pegar a eletricidade que nós temos na pele e vai dar um caimento melhor na sua roupa, tanto para ela ter um caimento, como ela vai ter uma qualidade de acabamento. Então, o forro, eu sempre gosto de trabalhar com roupa, sempre botando forro, mas fica a seu critério. Outro detalhe, o forro, eu não vou cortar o forro com o mesmo molde de fora. Por quê? Porque lá a saia de fora, ela tem uma abertura na largura dela. O forro não precisa. Até porque eu estou usando um forro de malha. Posso usar um forro de algodão? Pode também. Mas o de malha, porque eu não quero ter volume na minha peça. Eu só quero dar qualidade e velar a transparência. Então, o molde do meu forro, ó, já é aquela base comum que você tem da sua sainha. Não precisa mexer nela, só o comprimento. Eu também não quero um forro que vai lá embaixo na minha saia. Nesse caso, não precisa, porque o nosso tecido não é transparente. E se eu botar um forro muito comprido, vai fazer mais calor ainda. Então, o meu forro vai até o joelho só. Então, eu boto aqui, ó. E... Ah, tá. Agora, outro detalhe. Na nossa saia, nós vamos colocar esse cos por dentro, certo? Só que esse cos, ele vai ter frente e verso desse tecido. Então, no forro, eu não vou ter cos do forro, eu vou ter cos assim. Então, o que eu faço? Eu já tiro o cos daqui do forro, porque eu vou usar do próprio tecido da minha peça de fora. Então, eu vou tirar o cos aqui, vou eliminar. Pronto. Então, eu já vou cortar o forro pronto para ser pregado no cos. Isso vocês vão entender na medida que a gente montar a saia. Então, eu boto aqui. Outro detalhe, aqui no forro ele pode ter pence, não tem problema, tá? Eu vou manter aqui deixando um pouquinho de tecido, porque para mim fazer uma bainha também no meu forro. Como ele é malha, pode ser só um overlock, mas eu gosto de fazer bainha.
E como ele é malha, eu não preciso deixar muita coisa não. Ó. Pode cortar rente com molde. Ou deixar só uma beliscadinha assim de tecido. Só para você ter segurança quando passar no overlock. Pronto, aí eu faço isso aqui. Aí eu preciso marcar a pence, né? Tanto eu posso marcar com canetinha, como eu posso só dar um pique assim, ó. Que não precisa dificultar muito, não. Você vem aqui e faz isso aqui com a tesoura, ó. Então, você deu um piquezinho, ó, certo? Aí, esse piquezinho é onde você vai fazer a pence depois pra encontrar o tamanho do cos. Então, vou cortar as costas. A outra coisa que vocês podem comentar ou questionar a cor, né, do forro. Se botar assim, tá diferente, ó. Mas não tem problema, porque ali não tem transparência. Poderia ser um cor da pele, poderia ser um rosa. Mas aí eu botei esse aqui. Como eu vou cortar o forro, eu posso usar o mesmo molde, não tem problema. Desde que eu lembre que aqui vai ser aberto, ó, para colocar o zíper. Igualzinho a outra parte. Então, eu posso usar o mesmo molde. Só deixando espaço para me pregar o zíper. Minha tesoura tá cega. E aqui eu vou abrir para fazer o... abrir para fazer a costura do zíper. Vou virar assim porque tá... é malha. Quando o cos eu não vou cortar agora, eu vou cortar no processo da costura. Porque nós vamos lá para a mesa de passar para poder cortar. Fiz o mesmo aqui, dei o piquezinho. E vou fazer o mesmo, né? Porque senão eu não vou saber onde que é o zíper e onde que é a lateral. Então, se a gente cortou assim, ó. Aqui é a lateral, aqui é o zíper. Então, eu vou botar do mesmo jeito que eu botei lá, ó. Letrinha Z. Pra me saber que é o zíper. Pode ser com a canetinha, mas aqui a minha canetinha não tá aqui agora. Pronto. Então, eu já tô com saia e forro cortado. Agora, a gente vai pra frente pra costura. Então, vamos agora cortar o cos. A gente usa essa entretela, que é uma entretela que a gente pode chamar ela de entretela de malha ou entretela italiana. Ela tem um leve elastanozinho e tem a cola. Então, nós vamos usá-la. Como que é o processo de usar a entretela e cortar o cos? A gente pega lá o nosso tecido e eu faço uma projeção do tamanho do tecido que eu vou usar para me cortar o cos. E vou entretelar antes de cortar o cos. Ah, professora, por que tem que ser antes? Pelo seguinte, às vezes você vai trabalhar um tecido que na hora que você botar o calor do ferro, o próprio tecido vai encolher. Então, se eu corto o meu cos, igual tá aqui, né, cortadinho, e entretelo depois, dependendo do tecido, eu corro o risco da minha peça sair toda do lugar, encolher, torcer.
Então, para que eu tenha uma assertividade, um acabamento bom, primeiro eu entretelo o tecido. Então, é um hábito que eu peguei, independente da característica do meu tecido ou da composição dele, eu entretelo antes. Ah, professora, mas vai gastar muito tecido e muito entretela. Realmente, vai gastar um pouquinho mais. Mas é o mais que você vai gastar que vai te dar segurança e tranquilidade de fazer um trabalho bem feito. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu prendo com alfinete, pode cortar direto na sua tábua de passar, ou lá mesmo na mesa, não tem problema, para mim já cortar a entretela. Por que que eu tenho que cortar a entretela? Porque senão o ferro vai bater onde que tá esse restante aqui que não é do tecido, ela vai colar na minha mesa e vai desperdiçar. Então não posso. Então eu vou cortando aqui, ó, no tamanho que eu quero. No tamanho que eu preciso, aliás, né? Ó, então eu preciso até aqui, eu vou cortar até aqui. Pra mim não perder entretela mais do que eu já vou perder no próprio tecido. Cortei aqui e vou passar o ferro. O ferro tem que ser numa temperatura alta. Se o seu ferro não tiver essa sapatilha aqui que eu vou mostrar, que o meu tá com sapatilha, então eu posso passar aqui, ó, que não vai grudar, ó. Certo? Se não tiver, você vai usar um paninho. Paninho assim, ó. Pega um paninho branco, que esse nem é branco, que tá sujo, e bota assim, ó. Tá vendo? Porque aí o seu ferro, ele não pode ter um contato direto com a entretela, porque senão, mesmo que a cola tá do lado de cá, ela pega. Eu esqueci de falar da cola, né? Quando você segurar na sua entretela, tem um lado que você vai passar o dedo, ele vai ser poroso, um grossinho. Esse lado poroso é o lado que tem cola. Então, esse lado fica no avesso do nosso tecido. Eu tô botando nesse avesso porque a nossa saia tá sendo construída do lado do brilho. Então, o lado poroso da entretela, você vai botar do avesso do seu tecido e vai passar o ferro. Pode ir pressionando, pode passar, mas tem que ser com ferro quente e bem passado, que é para a entretela colar mesmo. Se ela não colar, quando você for costurar, ela vai ficar embolando, ó. Cortar o meu cos. Então eu vou dobrar, porque aqui é o meio frente, não tem costura. Não tem costura aqui, ó, meio frente. Eu não posso forçar o meu cos, ele vai vir naturalmente, ó. Porque quando ele faz essa leve curvatura, é porque o meu cos é anatômico. Então, isso aqui vai variar também conforme as medidas da pessoa. E aqui é o fio do tecido, ó. Tá vendo a auréola? O fio do tecido, então o fio do meu cos também. E vou cortar com 1 centímetro de costura. Com o... Ó. Eu tô fazendo aqui porque eu não preciso medir, mas você pode medir com a fita métrica. Vou cortar por cima aqui também. E aqui também a mesma costura que eu deixei lá na saia, porque é onde que eu vou pregar o zíper. Pronto.